Irmãos, eu estava meditando aquele dia, no irmão mais velho da parábola de Lucas 15, e Deus falou muito comigo num outro tema que está presente ali. Então eu quero meditar sobre esse tema e depois retornamos, à parábola de Lucas 15, Me chamou muita atenção com relação ao irmão mais velho que, recebendo o seu irmão mais novo são e salvo, em vez de se alegrar com o pai, em vez de ficar feliz com o pai, em vez de celebrar o amor do pai, o perdão do pai, ele se irou. E quando eu meditava, nesse texto e meditava mais nessa parábola, Deus falou muito comigo sobre a ira, E como faz tanto tempo que eu meditei aqui na JET sobre esse tema, eu quero meditar sobre isso hoje. E depois, retornaremos a Lucas 15, amém? Efésios, capítulo 4, versículo 26. Efésios 4, 26. Os irmãos e irmãs encontraram? Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Não deem lugar ao diabo. Versículo 31. Livrem-se de toda amargura, de toda ira, de toda indignação, de toda gritaria e calúnia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Agora, os irmãos vão para Mateus capítulo 21, versículo 15. Diz assim, Jesus, Mateus 21, versículo 12, aliás. Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Amém? Podem se assentar? Esse tema, é muito debatido, A questão, da ira, da raiva, E a Bíblia vai discutir esse tema, Será que se irar por si só já é pecado? Será que apenas ficar com raiva, ficar indignado, por isso nós já estamos pecando ao se irar, ao sermos tomados por raiva, por indignação? Será que toda ira, toda irritação, toda raiva é ruim? Toda ira é pecaminosa? E é sobre isso que nós vamos meditar. Esse era um tema muito frequente na filosofia grega, desde os antigos, filósofos gregos, Platão, outros tantos discutiam isso. E o filósofo Sêneca, um filósofo, que morou ali em Roma, de origem espanhola, mas cidadão romano, ele debatia isso também. Se toda ira era por si só um problema, um mal, um pecado, Ele, juntamente com a corrente filosófica dos estoicos, eles julgavam que toda ira fosse ruim. Outras correntes filosóficas falavam que não, pode ser boa ou ruim.
Mas o que a Bíblia diz, né? E aí, por isso eu li esses 2 textos e quero ler mais alguns outros nessa noite. É interessante que primeiro, Paulo começa dizendo, né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ele diz aqui, né? Vocês têm todo o direito de ficarem irados. Vocês têm esse direito de se indignarem. Vocês têm todo o direito de ficarem irritados, com raiva. Mas, estando irados, não pequem. Então, amém, amém, né? E como vamos ver, né? Você é das exceções, né? Você na modernidade é uma exceção, né, Ever? Porque ultimamente temos ficado tão irados, né? Na modernidade, né? E às vezes até dando vazão ao pecado, né? Mas vamos meditar sobre isso, né? Mas aqui Paulo primeiro fala, não, se você ficar irado, primeira coisa, não peque. Controle a sua ira. Aprenda a administrar a sua ira, para que você não extravase essa ira com uma forma, né, que concretize um pecado. Que você não transforme essa sua raiva, essa sua indignação em pecado. Então aqui, em primeiro lugar, é que Paulo está falando assim, olha, você tem todo o direito de se irar. Você tem todo o direito de ficar com raiva, de se sentir indignado. Só que, percebendo, busque a graça de Deus para se controlar. Para que a sua ira não se torne uma prática da maldade, do pecado, a prática, né, da violência ou da hostilidade. Seja hostilidade, né, em atitudes ou em palavras. Tomás de Aquino dizia que existe a ira no coração, existe a ira nas palavras e existe a ira nos atos. A ira no coração você pode simplesmente, né, ficar com ódio do irmão, da irmã, deixar criar uma raiz de amargura no coração, né? A ira nas palavras pode se manifestar por xingamentos, por agressões ao outro, por buscar diminuir o outro, porque você está irado contra ele, por buscar, né, falar palavras que acabem com a autoestima do outro, o diminua, palavras, né, que machuquem, que firam. Isso é ira nas palavras. Pode ser se tornar uma discussão, né, verbal. Pode ser também a ira nas atitudes. Muitos perdem a cabeça, dominados pela ira, e partem para agressão física, para homicídios, infelizmente, né? E tantas outras formas de violência. Então, a primeira coisa que Paulo diz é: vocês podem ficar irados, mas não pequem. Aqui, parece que Paulo está pensando nas duas formas de ira, né? Na ira ruim, ou mesmo se for a ira boa, mas é uma ira que também pode se transformar, mesmo sendo uma ira boa, pode se transformar em pecado também. Também pode se transformar em pecado. E por que eu digo uma ira boa? Porque nós vamos ver que Jesus ficou irado. Essa passagem que eu li, Jesus estava irado. Jesus chegou, tinham feito do templo um grande comércio, estavam querendo apenas lucrar dentro da casa de Deus, e Jesus, irado, expulsa os vendilhões do templo. Nesse caso nós vemos que a Bíblia deixa claro que existe sim iras boas. Tomás de Aquino dizia, a ira contra o pecado, ela é boa. Quando você se ira ao ver a injustiça,
alguém sofrendo a injustiça, quando você se ira vendo, né, nossos governantes praticarem corrupção, essa é uma ira boa. Quando você se ira como Jesus se irou porque ele percebeu que estavam vendendo Deus. Ele percebeu que estavam fazendo da fé um comércio. Ele percebeu que algo que tinha começado bem tinha se tornado em um sistema corrupto para explorar a fé do povo e explorar a boa vontade daquelas pessoas que vinham ao templo adorar a Deus. E Jesus foi tomado por uma ira santa, uma ira contra aquele pecado, contra aquele sistema corrupto, pecaminoso. E é interessante porque, irmãos, muitas pessoas vinham de longe para sacrificar no templo. Muitos viajavam quilômetros e quilômetros, outros vinham de outros países para sacrificar ali em Jerusalém. E o que as pessoas pensaram? Olha, em vez dos irmãos viajarem, trazendo animais de distâncias tão longas, vamos vender aqui, para ajudar os irmãos. Vamos vender aqui então. Vamos vender aqui. O cordeiro, vamos vender. Olha que, a princípio, a ideia foi boa. Foi justa a ideia. Vamos vender aqui, para os irmãos não precisarem se sacrificarem tanto. A Bíblia dizia para os mais pobres que eles poderiam sacrificar pombas, que eram animais mais baratos, para que mesmo os pobres pudessem fazer parte do culto a Deus. E aí começam a vender pombas também. Mas com o passar dos anos, irmãos e irmãs, o que era algo justo, algo bom, foi se corrompendo. Foi se corrompendo, foi entrando a ganância no coração dos homens. Os animais que ali eram vendidos era apenas um meio para as pessoas poderem adorar a Deus. Então era apenas um instrumento para que elas adorassem a Deus. Não era o objetivo principal daquela casa, porque a casa era casa de oração. Era casa de adoração a Deus, de arrependimento de pecados, de sacrifícios a Deus, de pedir a Deus misericórdia, graça, transformação. Só que foi se transformando num grande comércio. Porque a liderança religiosa foi percebendo, fala, não, mas dá para lucrar muito com isso. E eles foram se corrompendo. E Jesus chega no templo e fala, olha, a casa de Deus, que era para ser um lugar de busca a Deus, um lugar de busca de transformação, de pedirmos perdão dos nossos pecados, sermos transformados. Vocês corromperam e fizeram da casa do Pai um grande comércio da fé. Vocês estão vendendo e explorando o povo. Em nome de Deus, vocês estão explorando os pobres, vocês estão lucrando. Vocês estão usando Deus para alimentarem a ganância e a ambição de vocês. E agora Deus fica em último plano. Deus passou a ser o instrumento que vocês usam para satisfazer a ganância material de vocês. Antes, os animais eram ali, naquele culto, apenas um instrumento para eles oferecerem e se achegarem a Deus. E aí, a liderança havia se corrompido e Deus é que passou a ser apenas um instrumento para eles conseguirem, realizarem sua avareza, sua ambição, sua ganância. E Jesus se indigna, Jesus fica indignado. Jesus fala, por isso que o Salmo 69 já dizia, o zelo pela tua casa me devorará. Era uma profecia que falava sobre mim, Jesus disse. É uma profecia que se cumpre em mim.
Porque hoje eu estou indignado por amor à casa do Pai. Não pode. Casa do Pai, vocês perverteram ela num comércio. Sendo que a casa do Pai, onde os pobres deveriam ser acolhidos, tratados, curados e não explorados. E Jesus, indignado com essa injustiça, com essa exploração da fé do povo, Jesus tomado por uma ira, santa, uma ira boa, que é a ira contra o pecado, contra a maldade, contra a injustiça, Jesus expulsa os vendilhões do templo. E em Jesus, então, nós aprendemos que a ira pode ser boa. A ira pode ser boa. Quando nos indignamos contra a injustiça, podemos promover, podemos reivindicar nossos direitos, indignados por uma corrupção na faculdade ou na política. Podemos se indignar e lutar contra. Nos organizarmos e lutarmos contra. Lutamos contra com os meios legais, sem pecarmos. Com os meios legais, protestando, se articulando, fazendo abaixo-assinado, escrevendo livros. Quantas pessoas transformaram o mundo porque ficaram iradas contra um sistema de exploração, de injustiça, e se mobilizaram e lutaram contra. Quantas pessoas, Temos histórias lindas, como Martin Luther King, que lutou contra o racismo americano, ficou indignado. Ficava indignado quando os negros tinham que ficar num lugar diferente dos brancos. Ficou indignado, foi tomado por ira boa e falou: não, a gente não pode aceitar isso. Porque aceitar a injustiça sem lutarmos contra é nos tornarmos também participantes da injustiça, porque é o pecado de omissão. Como o Tiago disse, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E é interessante, irmãos, irmãs, que então nós temos que refletir sempre qual é a natureza da nossa ira. Se estamos irritados, irados, com raiva, primeira coisa que a gente deve refletir, mas qual é o motivo de eu estar assim, indignado, com raiva, irado, de viver irritado com o próximo, irritado diante da vida? Qual que é o motivo? A gente deve refletir. Por que eu digo isso? Porque no livro de Jonas, irmãos, no livro de Jonas, o que acontece? Deus pergunta para Jonas, Deus fala: Jonas, é razoável essa tua ira? Essa tua ira, Jonas, tem sentido? Tem razão de ser a sua ira, meu? Mas a ira de Jonas era uma ira louca, era uma ira pecaminosa. Era uma ira como a do irmão mais velho, porque ele devia estar feliz. Deus queria usar a vida dele para salvar os ninivitas. Só que Jonas fica irado. Jonas não quer o perdão de Deus sobre a vida dos ninivitas. Jonas não queria a salvação dos ninivitas, ele queria ver Deus fulminar os ninivitas. Deus estava cheio de misericórdia, o profeta estava cheio de ira. Deus queria perdoar, que o povo se arrependesse e ele perdoasse. O profeta estava cheio do desejo de vingança pura. Fala: não, tem que destruir todos. E o que acontece? Quando Deus perdoa Nínive se arrepende, Deus perdoa Nínive mais uma vez. Jonas fica irado contra Deus. A sua ira se manifesta numa amargura, num mau humor, numa indisposição com Deus, num isolamento. E Deus mais uma vez vai falar com Jonas. Ou seja, era para Jonas estar feliz. Deus salvou os ninivitas se arrependeram. Nossa, eu vou celebrar junto com os ninivitas.
Era um povo cruel, mas se arrependeu diante da palavra de Deus. Não, Jonas se irou. Porque ele era amargurado, a ira deles se revelou em uma grande amargura, um grande rancor contra os ninivitas. E por isso Deus tinha perguntado para Jonas: Jonas, pensa um pouquinho, a sua ira é uma ira boa, é uma ira razoável, sensata? Ou é uma ira louca, Jonas? E a ira de Jonas, irmãos, era louca. Era uma ira injusta, porque era ficar se irado diante de algo bom. É quando a gente se ira diante do bem, que é a ira do irmão mais velho. O pai salva o irmão mais novo. Na parábola de Lucas 15, o pai salva o irmão mais novo, sentiu amor, teve compaixão, perdoou, acolheu de volta. E a Bíblia fala que o irmão mais velho foi tomado de uma grande e intensa ira. Se amargura, por meio da ira ele se amargura, se fecha e não quer entrar para a festa. Ele não quer entrar para a festa da celebração, da reconciliação do pai com o filho mais novo. Era uma ira pecaminosa, porque é se irar diante da bondade de Deus, se irar diante da graça de Deus, do perdão de Deus. E hoje está tão cheio dessa ira na sociedade, entre os cristãos. Quantos cristãos que, quantas vezes falam: não, mas essa pessoa aí tinha que morrer, meu. Não, Deus tem que condenar mesmo, tem que... Só que o dia do julgamento ainda não chegou. Era para nós estarmos anunciando a palavra para essas pessoas se transformarem, se arrependerem. E não já desejarmos, como João e seu irmão fizeram, Jesus falou: não, vai lá, fala com os samaritanos lá, porque eu quero passar por lá. Eu quero, de repente até fazer a última ceia por lá e tal. Os samaritanos não permitem. O que João e seu irmão fazem? Voltam cheios de ira e falam assim: ô Jesus, você quer que a gente vá lá orar como Elias, para que caia fogo do céu e consuma todos eles? Você quer que a gente vá lá? Nós vamos lá. Dá poder que a gente vai lá acabar com todos eles. A gente vai fritar um por um. A gente vai assar um por um lá na cidade. Dá virtude para nós. E quantas vezes a gente olha esses casos e a gente fala: graças a Deus que vocês não são Deus, senão nós todos estávamos fritos, pastor Austin. Se o homem fosse Deus, nós todos estávamos perdidos. Jesus fala: vocês são de um espírito que não é o meu espírito. Jesus fala para eles: eu vim salvar os homens, eu não vim destruir. Eu estou pregando a boa nova de arrependimento, eu vim resgatar, curar os homens, transformar. Eu desejo que eles se arrependam para que sejam salvos. Vocês são de um espírito que não é o meu espírito. Que palavra dura, irmãos? Jesus chegar para nós na caminhada cristã e falar: meu, o espírito de vocês não tem nada a ver com o meu não, hein? Tomem cuidado na caminhada, porque vocês não se parecem nada comigo. O coração de vocês não tem sido transformado pelo meu coração. Era Jonas, profeta de Deus, boca de Deus entre os homens. Mas o rabino Avram Joshua Heskel dizia: o verdadeiro profeta, ele não empresta apenas os lábios para Deus falar por ele. Ele empresta os lábios, mas empresta também o coração, para Deus sentir por meio dele. O Heskel dizia isso. O verdadeiro profeta, e ele falava até de Elias, Elias chorava, porque a mesma dor que Deus sentia ao ver o povo se perdendo, Jeremias sentia. O coração de Jeremias
tinha sido doado para Deus sofrer por meio dele. Ou seja, toda a dor de Deus pela idolatria de Israel, pelo abandono de Israel, por Israel estar se perdendo. Deus sentia a dor e Jeremias também sentia e chorava. E Jeremias dizia: quem me dera, os meus olhos se transformassem em um rio abundante, para eu chorar a dor da filha do meu povo. Olha a compaixão de Jeremias. Ele sentia a mesma dor que Deus estava sentindo. E aí, irmãos, nós vemos aqui em Cristo que essa ira que Cristo sentiu foi uma ira boa. Que ele fica indignado e fala: não, está errado, a casa de Deus não pode se transformar num grande comércio da fé. E a gente tem mesmo, irmãos, que pedir que tenhamos essa indignação. Quantos estão envergonhando o nome de Deus, fazendo fortuna usando o evangelho, fazendo fortuna, explorando um povo já sofrido, um povo que já sofre, por meio da política, já sofre, de tantas formas, e ainda tantos usando o nome de Cristo, para também explorarem mais e mais, e oprimirem mais a vida desse povo. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, eu quero ter essa indignação boa, de lutar, para lutar contra a injustiça. E o Tomás de Aquino dizia: essa ira é boa porque ela é uma grande potência, uma grande força para você lutar para superar um mal, ou lutar para adquirir um bem que é difícil de se obter. E quantos pagaram com a vida, A gente pode citar tantos, Martin Luther King e outros tantos, que indignados por amor a Cristo, lutaram para transformar uma sociedade inteira, O próprio Gandhi, que teve contato com o evangelho e falou: não, nós não vamos agir com violência. Eles vão nos bater e nós vamos dar outra face, como Jesus nos ensinou. E nós vamos lutar contra a opressão da Inglaterra, que está escravizando o nosso povo. E ele usa essa indignação, mas olha, ele não peca. Que muitos chamavam, falavam: não, temos que ir para as armas. Com Luther King também muitos diziam: não, dessa forma pacífica aí nós não vamos vencer nada, meu irmão. Você é idiota, temos que usar armas, derramar sangue também. E o Luther King fala: não, nós vamos vencer vivendo o evangelho. Eles vão nos bater e nós não vamos revidar. E ele mobiliza, o país todo, para lutar contra, E olha que interessante, irmãos, não é só esse momento que nós vemos Cristo irado. Vemos Cristo irado em outros momentos, mas não vou ler todos, mas vocês podem abrir a Bíblia em Marcos capítulo 3. Não vou ler todos os trechos para também não se tornar cansativa, Marcos 3, versículo 1 em diante. Noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido eu fazer no sábado? O bem ou o mal? É permitido salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem:
estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Olha que coisa forte, né? Estava na sinagoga, era um sábado, e os homens estavam testando Jesus. Testando Jesus e procurando motivos para criarem algum pretexto para matarem Jesus. E aí, aquele homem com a mão atrofiada em pleno sábado, e Jesus fala: mas é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? No sábado é permitido salvar ou matar? Jesus fica irado com a dureza do coração deles, com a falta de compaixão deles, porque o homem estava ali doente, precisando da cura. Em vez de eles se compadecerem e dizerem: mestre, cura essa vida que está sofrendo, mestre. Cura essa vida, Senhor, olha o tormento desse homem. Não, eles queriam que Jesus não curasse aquela vida só porque era um sábado. E eles queriam, ainda estavam falando, não, colocando Cristo à prova, como se dissesse: se ele fizer isso no sábado, nós vamos acusá-lo. Não se importavam com a vida que estava ali. Não se importavam, e vendo o amor de Deus, a graça de Deus, em vez de eles ficarem felizes, falarem: não, tomara que ele cure esse homem. Vamos participar da salvação de Deus, esse homem é o Filho de Deus. Não é possível fazer as maravilhas que ele faz sem ser Filho de Deus. Não, eles estavam pondo Cristo à prova. E Jesus fica irado com a dureza do coração deles. Olha como Jesus fica irado, fala: não, não é possível. Irado e se entristece, fala: gente, vocês não sabem se compadecer nas vidas que sofrem. Como é que vocês se dizem doutores de Deus se vocês não se compadecem das vidas que estão sofrendo aqui, ó, junto de vocês? E vocês, né, não tem um pingo de misericórdia. E por isso que Jesus pregava e dizia: vocês têm que aprender o que eu já falei pelo profeta Miqueias: misericórdia eu quero e não um sacrifício. Jesus falava: vocês têm que aprender a ter compaixão, sentir, sofrer junto com o próximo e buscar socorrê-lo. Vocês têm que aprender a sentir não apenas a dor de vocês, mas a dor do outro. E ter misericórdia, buscar socorrer, buscar cuidar. E ser instrumento do Pai para curar as vidas que estão sofrendo em volta de vocês. Seja por meio de uma palavra de amor, seja por meio de uma ajuda financeira, seja por meio da escuta amorosa, seja por meio, né, da palavra de esperança que nós temos. Né? Há tantas formas, irmãos e irmãs, de sermos usados por Deus, né? E de sermos bênção de Deus na vida do outro, né? E aqui, olha que triste, Jesus se irou porque eles estavam irados ao ver Jesus fazer o bem. A ira deles era pecaminosa, era uma ira carnal e demoníaca, porque ela era movida por inveja, por ciúme do poder. Falava: meu, esse cara está criando fama, meu. Esse camarada está crescendo o nome dele, nós temos que barrar. Era uma ira, nós vemos nesses homens uma ira extremamente carnal, pecaminosa, diabólica, que é quando a gente fica irritado, com raiva do outro, quando o outro está fazendo bem. Era para a gente se alegrar, aplaudir, não importa se é cristão ou não, se é daqui ou não, né? Quantas vezes você fala: nossa, eu vi uma pessoa fazendo um projeto, em tal país, um projeto legal, cuida de crianças.
Aí tem irmãos, né, que vêm e falam, não, mas é crente? Fala, não é, mas está sendo usado por Deus, irmão. Você, em vez de se alegrar, a primeira coisa que você pergunta é crente ou não é? Olha aqui, que visão, né? Ah, mas não sei também, com que motivo ele está fazendo toda essa obra lá? Meu, se está transformando, né? Tem projetos tão bonitos mesmo que está transformando lá, não cabe a nós, né? Primeiro motivo, a gente primeiro deveria que se alegrar, falar, não, bacana, meu, nossa, bacana, o Dani se engajou aí num projeto, né, meu, que luta por justiça, por transformação social. Primeiramente eu tenho que ficar feliz, né? Mas quantas vezes as pessoas ficam iradas ao ver alguém praticando bem, praticando o que é justo? Nós vemos no Gadareno, né? Nós pregamos aqui tantas vezes já, e é um texto tão maravilhoso, né? Cardinho já compartilhou, eu já compartilhei, pastor Rocha já compartilhou. E Jesus cura um homem, Jesus liberta de uma possessão demoníaca, um homem que estava morando em cemitérios, se alimentando nos sepulcros, um homem que as pessoas acorrentavam, ele quebrava as correntes, todos já tinham se afastado dele, e Jesus está pregando para uma multidão. Jesus sente a dor desse homem, a quilômetros e quilômetros de distância, Jesus sente. E Jesus abandona a multidão e fala, meu, é necessário para nós atravessarmos e ir para o outro lado do mar. Que coisa, né? Jesus abandona a multidão, nós pensaríamos assim, não, você tem que ficar com a multidão, né, meu? Tem mais gente. Você vai abandonar um grupo enorme para ir, né, visitar uma pessoa só? Não. Você está com um mega templo, com né, 200 pessoas, 100 e poucas pessoas, né, Deus? 1000 pessoas, você vai abandonar um trabalho de um mega templo para ir visitar uma pessoa só? Nós pensaríamos assim, olha como a mente de Deus, né? É totalmente diferente, né? Jesus fala, não, aqui encerrou, eu preciso atravessar, já sentindo a dor do gadareno. Na comunhão que Jesus tinha com Deus e com o Espírito Santo, ele sente a léguas de distância, fala, não, eu tenho que atravessar, tem uma missão para mim do outro lado. E aí Jesus vai lá. Na mente humana a gente pensaria, uma vida só, e Jesus, não, é um ser humano. Eu estou morrendo por cada um individual, eu estou morrendo, derramando meu sangue, por amor a cada um. Qual o nome desse homem? Não sabemos. Um anônimo, ficou conhecido como o endemoniado gadareno. Olha o amor de Deus, né? Por gente que a sociedade não procura saber nem o nome. Olha o amor de Cristo, né? Para aqueles que são tão desprezados pela sociedade, pelos religiosos, que a pessoa entra para a história por meio de um problema, né? É o endemoniado, um estigma, né? Uma marca ruim. Quem é ele? O endemoniado. Qual é o endemoniado? Gadareno. É da região lá de Gadara. Como se dissesse, não, aquele endemoniado nordestino. Um endemoniado lá do sul. Mas qual era o nome dessa pessoa, né? Qual era o nome? E ficou conhecido para toda a igreja primitiva e para nós como o endemoniado gadareno. Mesmo depois de Jesus libertá-lo. E Jesus fala, não, eu preciso ir libertar essa vida. Preciso ir libertar, que ele está vivendo em sepulcros, está vivendo acorrentado. Jesus liberta esse homem. O que a gente espera Qual seria o espiritualmente saudável, o racional a se fazer? Celebrar. Era para os homens ficarem felizes. E Jesus, os demônios falam, não, se você nos expulsa, deixa a gente entrar nessa manada de porcos. E Jesus fala, pode entrar, vocês podem entrar. Os demônios jogam os porcos no abismo.
os homens daquela cidade ficam o quê? Indignados com Jesus, irados, cheios de raiva de Jesus. Por quê? Porque tocou, feriu o bolso deles, deu prejuízo para eles, fez eles perder dinheiro com os porcos que morreram. Mas eles não estavam nem aí para a vida que estava sendo oprimida pelo maligno. Eles não tinham nenhuma misericórdia nem compaixão daquela vida que estava há anos sendo acorrentada. E eles ficam o quê? Irados. Outra ira ruim. Outra ira pecaminosa. E muitas vezes, irmãos, a ira, claro que ela também, às vezes você vê uma injustiça e você é tomado de uma ira, uma indignação. Às vezes é uma ira boa, mas pode se tornar um pecado também. Porque você pode perder a linha e agredir o outro, né? Se vingar, né? Quantas pessoas, né? A gente vê relatos, né, de pessoas que perderam um parente, né, por meio de uma injustiça. Perderam um parente numa injustiça e ficam irados. Era uma ira boa, que era a ira de sede de justiça. Mas às vezes a pessoa não se controla e vai lá e tenta fazer justiça com as próprias mãos, né? Vai lá e agride, ou vai lá e tira a vida do outro. Era uma ira boa, mas se tornou. A pessoa não se controlou e deu lugar ao pecado. E deu lugar ao diabo. Era uma ira boa, ela poderia lutar pela justiça, né? Poderia ir à lei, processar, né? E lutar para que a justiça fosse feita, né? E é por isso que a palavra de Deus diz: a ira dos homens não opera a justiça de Deus. Deixem que no dia certo o Senhor vai julgar. Naquele dia sim, os que não se arrependerem de suas maldades serão julgados naquele dia, né? Como a palavra bem o diz. Mas a Bíblia fala, olha, a ira humana não opera a justiça de Deus, né? E por isso devemos, né, mesmo que a ira seja boa, devemos nos controlar. Mas sabe o que tem acontecido, irmãos? Irmãs, esses dias eu fui assistir de novo 2 filmes que eu assisti com o Ricardinho e com a Sil. Um no cinema, o outro não sei se assisti no cinema na casa deles. Mas os 2 por recomendação deles, e até hoje eu agradeço. Eu assisti de novo Sobre Meninos e Lobos e assisti de novo Creche, né, No Limite. E é tão interessante, e vale a pena assistir os 2, irmãos. São filmes muito edificantes para a nossa reflexão, né? E no Creche, No Limite, tem uma cena que nos marcou na época e me marcou de novo assistindo, né? Uma mulher que era rica e ela não dava o mínimo valor para sua empregada doméstica, né? A empregada doméstica era até latina, né? Não era americana. E aí um belo dia aquela mulher cai, né, da escada e quebra a perna, né? E quem a socorre? Sua empregada doméstica. E ela liga para várias pessoas que ela achava que eram amigas dela, nenhuma vem. E quem cuida dela com maior amor? Sua empregada, que ela tanto detestava, que ela tanto humilhava. E aí tem um momento do filme que é comovente. Ela abraça aquela empregada, pede perdão e fala: nossa, na minha dor você que cuidou de mim. E eu percebo que você tem cuidado de mim já há tantos anos. E quantas vezes eu te distratei, te humilhei, com as minhas irritações, com a minha braveza, com a minha ira. E aí ela fala para ela assim: só que sabe o que eu percebi? Que a minha raiva não tinha motivo algum. Eu já tinha me habituado a viver irritada, a viver irada, com raiva. E o que eu acho terrível, irmãos e irmãs, é que na modernidade
nós temos nos acostumados, por conta da rotina estressante, o trânsito, por conta das que tem crescido, né? O ódio entre as pessoas, a intolerância. E muitas vezes isso vai tomando, né? Vai tomando a nossa mente, o nosso coração. E vamos nos tornando pessoas assim também, raivosas, cheias de ira, né? Uma ira injustificada, uma braveza que não tem sentido. Às vezes também é uma raiva por conta de uma amargura, né? De algo que não conseguimos realizar no passado, ou traumas, frustrações, que gerem em nós uma amargura e começamos a agir de forma irada uns com os outros. Começamos a agir assim. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos e irmãs, nós entramos nessa pilha do mundo. E estão sendo tempos assim, tempos de pessoas cada vez mais iradas. Você vê tragédias que começaram numa coisa tão banal. Alguém, né, sem querer fechou o outro, mas pediu desculpa, o outro não aceitou. Começou um bate-boca. Cresceu. E de repente uma coisa tão insignificante, você vai ver, um sacou a arma para o outro, travaram um tiroteio, e aí morre um outro com a bala perdida, né? Às vezes uma família destruída, gente que não tem nada a ver atingido, e tudo porque, né? Simplesmente alguém não se controlou, alguém não perdoou, não deixou para lá, né? Uma ira que não tinha nem razão de existir. Nem razão de existir. Eu lembro de uma vez um torcedor que passou e xingou o outro. E começaram a discutir no trânsito. E de repente um sacou da arma e começou a atirar na direção do outro. E uma família que estava num carro paralelo, que não tinha nada a ver com a briga, foi baleada, né? Uma jovem que morreu no lugar e outra criança. E aí você fala, nossa, por um motivo tão insignificante, tão banal, né? Por isso que a palavra diz, olha, sem lenha o fogo se apaga. Mas se você joga uma lenha, o outro joga outra lenha, a fogueira vai crescendo. Era algo simples. De repente, né? A pessoa te falou algo porque ela não está num dia bom, você rebate. E aí o outro rebate também, aí começa uma discussão feia. E de repente algo que era para ser uma coisa simples se transforma numa grande tragédia. Uma grande tragédia. E é por isso que a palavra vai dizer em Eclesiastes 7, versículo 8 e 9. O fim das coisas é melhor do que o início. O paciente é melhor do que o orgulhoso. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira mora no seio dos tolos. Eclesiastes, né, capítulo 7, 8 e 9, né? Versículo 9, não deixe, não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Não permita, porque a ira só se abriga no seio dos tolos. Porque se vamos crescendo em sabedoria com Deus, vamos aprendendo a controlar nossas iras. As nossas iras ruins. E temos que aprender com Cristo também a canalizar a indignação boa para gerar transformação no mundo, para gerar transformação na sociedade. Porque a ira boa é aquela, se você vê alguém cometendo uma injustiça, como vemos tanto dinheiro sendo desviado dos cofres públicos, e aí a população brasileira ela é passiva, não é pacífica, ela é passiva. As pessoas confundem. Pacífico é quem cultiva a paz, quem não é violento, quem busca construir a paz. Passivo é quem não age.
é quem se omite. E o brasileiro, ele é muito passivo, ele não age. Entram, né? Sofremos injustiça, mas não buscamos reivindicar direitos, não buscamos, né, julgar melhor nossos candidatos, lutar contra, não buscamos. E aí hoje piorou, né? Porque fica uma briga, todo mundo se matando aqui na base, e lá em cima todo mundo lucrando, sendo amigos. E ninguém se organiza para vamos reivindicar direitos, vamos, né, mobilizar, vamos fazer projetos mesmo para transformar, incentivar, né, conscientizar pessoas, vamos lutar contra. Mas não. E aqui fala, olha, a ira mora no seio dos tolos. Os sábios aprendem com Deus a se controlar, a terem autocontrole. Olha o que diz também Provérbios, irmãos. Provérbios capítulo 22, versículo 24. Eu trouxe a NVI, né? A NVI é uma tradução, né, bem mais acessível e muito boa, né? Diz assim, ó, Provérbios 22, versículo 24. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e você cairá em armadilha mortal. Olha como o Provérbios é forte, né? Fala, se você vê uma pessoa que está sempre amargurada, buscando problemas, sempre irritadiça sem motivo, não anda muito junto não, porque essa pessoa logo vai entrar no problema e vai sobrar para você. Vai sobrar para você, mais cedo ou mais tarde. E é um perigo mesmo, irmãos, é um perigo. Está ali atrás nosso irmão Geleia, das antigas, né? E a gente tem tanta história assim, a gente andava com os amigos, né, que eram esquentados. Geleia também era esquentado, né? Geleia a gente precisava estar, né? Ô, Gé, não, Gé, se controla. Mas Geleia era, né? Geleia era bravo, Geleia era irado, mas só que ele ouviu o conselho, né? Você falava, não, Gé, vamos se controlar que aqui o clima está tenso. Aí ele já atendia e falava, é mesmo, e pronto. Só que tinha uns amigos nossos que não, né? A gente estava até conversando ontem, ele e Alex. Uma vez que fomos jogar bola num campo, a gente ganhando o jogo, o campo parecia lá Bamboneira, Zé. Os barracos em volta ali, os caras começaram a levantar a camisa, né, com a arma na cintura, e falar, tem gente que não vai sair daqui não, hein? Tem gente que não vai sair daqui hoje não, hein? Se ganhar. E aí, eu falei, se me entregarem a bola, eu faço um gol contra do meio de campo. Eu quero é sair com vida. E o Gelé queria ainda ganhar o jogo, irmãos. O Gé. Falei, não, Gé, vamos entregar isso aí, Gé. O Gé e outros queriam ganhar o jogo. A gente estava ganhando de 2-0. Eu falei, o quê? Se entregar para mim, eu faço gol contra onde tiver. Sai fora, vamos entregar esse jogo. Os caras começaram, perguntem pro Gelé depois, os caras começaram a mostrar a arma mesmo. Arma. E aí, eu e outros mesmo já, né, começamos a entregar a bola no pé dos caras. Aí eu sei que eles fizeram, né, a gente tava 2-0, eles fizeram, né, 1, fizeram 2. Eu sei que o Gé e outros mais corajosos, Gé, não, não vou entregar nada não, já fiz o gol, vou fazer outro. E a gente, não, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Mas por quê? É perigoso, é muito perigoso. Às vezes por um momento não pensado, e você perde a vida. E a gente dava uma sorte, né? A gente dava uma sorte com isso. Ontem mesmo nós estávamos contando, uma vez que eu, Gelé e outros fomos jogar bola em outro lugar, pegamos carona no ônibus. Quando entramos no ônibus, estava uma turma de um lugar X, né, que não vou citar porque está sendo gravado, de um lugar X, e aquela turma ali na época, nossa, estava matando mais que doença ruim, né? E a gente entrou no ônibus, né, pela porta de trás, tínhamos pedido carona,
Chegamos, eles estavam em peso no fim do ônibus. E começaram a zoar com a gente, Vitória. Começaram a zoar, me chamar de cabeçudo. Olhou para outro, eu falei, nossa, meu caso, a gente nem entrou, fui o primeiro atacado. Eu já pensei, né? Eu já pensei e olhei e falei, nossa, fulano de tal tá ali, ciclano. Começou a chamar outro de orelhudo, xingar e humilhar, provocando mesmo. E aí alguns queriam perder a linha, foi Deus mesmo que aí a gente conversou, falou, não, meu, os caras estão todos armados, pô. Os caras estavam procurando, amargurados, procurando motivo. Se a gente reage, meu, só Deus para saber quantos, né? Quantos não teriam sobrevivido para contar a história? Aí até falei com uns, falei, não, vamos, meu. Não, vamos ficar quieto, pô. Deixa os caras falarem, meu. Fazer o quê? Eles estão todos armados, meu. Vamos se controlar, mano. Chegar, né? Tinha pegado a estrada das lágrimas. A gente falou assim, meu, chegar no centro a gente desce. É só 50 minutos de humilhação, pô. Né, velho? Se não tiver trânsito, né? É 50 minutos só de humilhação, né? Depois a gente continua com a vida, né? Demorou, mas graças a Deus, né? Estamos aí, graças a Deus. Eu aqui, Gelé ali. Lecão, né? Casou, teve filhos. Mas um momento ali que a gente desce, não controlasse a nossa ira, meu, de fato, como eles tinham já matado pessoas de forma tão banal eles já tinham feito, ali uns 2 de nós não sobreviveria nem a pau. Mônica sabe quais são, Mônica conheceu, teve um que eles executaram num salão porque o cara pisou no pé de um. E estava com uma moça lá que um outro era interessado. E o cara mal humilde, pediu desculpa, tudo. E os caras, né? Infelizmente, ficaram esperando fora. Então, nós não sabemos. E a Bíblia fala, irmãos, em Provérbios 29, 11. O tolo dá lugar à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbios 29, 11. O tolo, se a gente age de forma tola, sem sabedoria, a gente dá lugar à nossa ira. A gente deixa a nossa ira nos controlar. Mas o sábio se domina. O sábio, com a graça de Deus, ele se controla. Provérbios 15, irmãos, diz, 15, 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ou seja, alguém vem irado, se nós respondemos com calma, nós conseguimos apaziguar a situação. Nós conseguimos desviar a fúria, né? Mas se nós vamos lá e respondemos também de forma irada, com raiva, pronto. Ali nós não sabemos mais qual proporção a coisa vai tomar. Nós não sabemos mais qual proporção. E Paulo, encerrando, Paulo vai dizer o quê? Ele fala assim, olha, seja a sua ira, se a sua ira é ruim, faz o seguinte, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Antes do sol se pôr, que ele não se ponha sobre a sua ira. Que o sol não se ponha com você guardando a ira no coração ainda. Antes do entardecer, olha que palavra espiritual, sábia e poética, né? Antes do entardecer, que você já tenha se livrado dessa ira do seu coração. Você já tenha se desprendido dessa ira. Antes do fim do dia, busque se acertar. Se você que magoou, busque pedir o perdão. Se você, né, mesmo que você esteja com a razão, busque a reconciliação. Tente, né, pagar o mal com o bem, como a palavra nos ensina. Tente mesmo assim mostrar o amor de Deus àqueles que estão, né, buscando, né, te ofender, te perseguir. Mas não deixe o dia acabar sem que você tenha se livrado
dessa ira no coração. Porque se você guarda, vira o que? Amargura. Vira amargura e aí permanece aquele ressentimento. E aí você começa a ser irado até com quem não tem nada a ver. Aí você fica refém, né? Aquela pessoa lá do trabalho que te fez um mal há anos. E você fica refém daquela pessoa. E vai destruindo os seus relacionamentos na igreja, no trabalho, na família. Porque a ira armazenada, ela vira aquela amargura. Aquele estado, né? Aquele estado que te faz já agir de forma violenta, hostil com o próximo. Você fica amargo, azedo nas outras relações. Por isso que a gente vê cada situação, né? Às vezes em trabalho, em faculdade, você fala, mas nunca fiz nada para essa pessoa. Aí, a pessoa já chega, né, pronta para a guerra, né? E já, né, destratando e falando com hostilidade. Puxa vida, meu Deus, né? Se começou o dia assim, como é que vai acabar o dia, né? Você pensa. Se começou a segunda assim, imagina essa pessoa sexta-feira. Se na segunda de manhã já está assim. E a ira, irmãos, é uma potência. Porque é uma energia. Por isso que nós temos que pedir a Deus para ter essa ira segundo Cristo, para canalizar para coisa boa. Que você fica indignado. Eu, quando prestei a USP uma vez, né, para testar, fui super mal. Aí na segunda, né, me estudei, não passei. A terceira, fiquei tão indignado. Falei, eu vou estudar sozinho. Eu vou comer tudo quanto é livro, mas eu vou passar, mano. Fiquei indignado contra a situação. Fiquei irado mesmo. Falei, agora, né? Agora vai ou racha. Porque, vou ler de tudo, não quero mais ser humilhado nesse processo, não. E aí, né, você passa e depois do outro ano, Ricardinho estuda, né, lá e passa todo suave, né? Se você não tem, se você não tem muita graça de Deus, você já fica irado com inveja. Inveja do irmão, né? Você fala, me matei, tive que ter uma ira santa para ganhar na terceira vez, né? Meu irmão, né, com a graça de Deus, né? Não, mas na primeira, mas, né, graças a Deus, né? Fiquei feliz com ele. Fiquei muito feliz com ele, né? Foi bênção para mim lá na faculdade. Um pouco irado, mas me controlei. Falei, não, mano. O irmão é parceiro, mano. Ô, Senhor, tira de mim essa inveja, pai. Que isso? E ainda passou, lembro até hoje, ainda passou bem, uns 200 e tantos acima de mim. Falei, parabéns, hein, mano. Você é terrível, hein? Falei, mano, que menino terrível, mano. Finalizando, irmãos, versículo 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Vou ler só uma definição aqui de um dicionário teológico aqui do grego, só para vocês terem noção desses termos, né? E já estamos encerrando. Sobre a amargura, né, o termo grego, né, pikria, é um termo figurativo que demonstra aquele estado irritado da mente, que mantém um homem sempre irritado, sempre bravo. Inclina essa pessoa a ter opiniões duras, opiniões sem amor acerca dos seres humanos e das coisas. Isso torna a pessoa fechada, irritadiça, com hostilidade em seus relacionamentos. Ela faz uma carranca e infunde veneno às palavras de sua língua. A pessoa fica tão amargurada que não acredita mais que alguém possa ser regenerado. E é só palavras sem misericórdia, opinião, né? Isso aí, tem que morrer assim, esse aí. Tomara que Deus, né? Deus faça mesmo e tal. A amargura na qual essa ira se tornou, né? Mas que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de antes do sol se pôr, nós perdoarmos. Até porque, irmãos, se a gente guarda, a gente não sabe se vai ter o dia de amanhã para pedir perdão,
para perdoar, a gente não sabe. Nós temos, na graça de Deus, nós só temos o hoje. Passado não existe mais, futuro a gente depende de Deus para ter futuro. O que nós temos é o hoje. E é apenas um dia, passa tão breve como um dia. Por isso que a Bíblia fala, olha, antes do pôr do sol. Tanto do pôr do sol, que é o dia de hoje, quanto o pôr do sol, que é a própria vida. Na Bíblia, Paulo aqui está citando isso. Na Bíblia, em muitos momentos, a vida é vista como apenas um dia. E o pôr do sol é o quê? A morte. É o pôr do sol. Por isso que nos Salmos o amanhecer é acordar para a vida eterna. Por isso que o Salmo diz, Salmo 17, no amanhecer Deus julgará os homens segundo a sua justiça. Ou seja, o amanhecer é a eternidade. Então antes do sol se pôr, né, seja nesse dia ou seja no dia breve, que é a vida, que nós já tenhamos nos livrado da ira, buscado perdoar o outro, buscado pedir perdão, porque nós não sabemos, né? E a gente só tem o hoje. Que seja assim em nós, amém?